Olá, seja bem-vindo ao Arena IE. Tu é quem mesmo? Eu sou a Alessandra Gonzaga. Bom, eu sou Marcelo do Carmo. Tava esperando aqui, né? Sujeito oculto na mesa hoje. E vocês sabem que a gente parou um pouquinho, porque às vezes a gente para na vida e não anda, né, Mar? Aham. Sabia disso? Ah, Então não tem aquele momento na vida em que parece que nada vai pra frente? quantas horas você tem pra conversar sobre isso hoje? Pois então. E esse é o tema, gente. Como é que é o nome que a gente colocou lá? Quando você fica parado, né? Stuck, né? Agora, Isso, mas como é que era o nome que a gente deu? Perdeu? perdi o nome. Pense... Saindo do lugar, não é Saindo isso? do lugar, acho que é Saindo assim, do lugar. é isso A gente pegou uma tradução para o que seria stuck, né? Aham. O ficar parado, o não avançar Isso adiante na vida. Então é exatamente para você que tem aquela sensação de que por mais que você tente avançar, o nome é saindo do lugar, Uhum. tá? Por mais que você tente avançar, parece que as coisas não acontecem. Ou dá 2 passos para frente e 3 para trás, aquela história, né? Ou como você não sabe pra onde ir, você fica onde você tá, né? E aí Isso. você espera que alguma coisa milagrosamente aconteça que te mova, né? Da sua posição de inércia. Parece eu com a minha dieta, isso. Emagrece 4, engorda 1. Emagrece 3, engorda 3. E assim vai, né? Mas então vamos lá. Eu me inspirei para essa nossa conversa hoje, num curso da monja. Ela se chama Pema Chodron, tá? E eu gostei muito da abordagem, que é uma abordagem budista que ela traz, e ela ensina como que você faz isso. E olha só como é que é a chamada aqui do trabalho dela, né? Quando a gente se sente estagnado, o nome certo seria estagnação, né? Na nossa língua aqui, a coisa é estagnar, né? Pode ser útil você deixar as resistências à mudança, tentar se mover a partir do que está acontecendo na tua vida e ter paciência, né? Porque às vezes a situação está fora de controle e nem sempre você consegue fazer uma movimentação com os elementos que estão em jogo. Você precisa esperar. Tal da espera que a gente tem que fazer. Essa estagnação pode acontecer também no teu coração, na tua mente. Pode ser que aconteça no teu relacionamento, simplesmente está estagnado. Me lembrei daquelas pessoas aí, temos amigos que estão nessa situação, que estão há 4, 5 anos noivos, né? Aqueles noivados que não acabam nunca. Noivado eterno. Então, que de fato as coisas não avançam, a mudança não vem. Porque até aqui no mês a gente vem falando um pouco dessa resistência à mudança. Só que existe aqui um paradoxo também. Quando as coisas parecem que não saem do lugar, isso também desanima a gente, né? Traz uma série de sentimentos negativos. Ou pelo contrário, né? A gente se esconde nessa inércia, né? Porque tem muita gente que prefere, né, o conforto, né, de ficar onde está do que o desconforto da mudança. Porque a situação que eu estou eu já conheço, né? Agora, a próxima situação, não apenas a gente tem dificuldade para identificar qual é essa situação, qual é o caminho, e será que vai ficar bom quando chegar lá? Será que vai ser melhor? Então, são vários ditados populares, né? O trocar o certo pelo incerto, né? Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica, né? É a famosa primeira lei de Newton, né? Que é a lei da inércia, né? O corpo tende a ficar onde está. Pois é. Eu fiquei pensando aqui que essa estagnação, muitas vezes, ela pode ser o meio de campo para uma grande mudança na vida. Porque se você está conseguindo perceber, porque eu sempre desconfio da nossa percepção, e a percepção, ela antecede qualquer resposta emocional. É importante a gente parar um pouquinho para pensar nisso. Então, se eu parei na minha vida, tô olhando para ela e pensei, eu tô estagnado, eu já não enxergo isso como um mau sinal. Porque, em primeiro lugar, a pessoa está conseguindo parar para observar a sua realidade e perceber que aquilo que ela desejou não está acontecendo. Então, eu não enxergo isso como um sintoma negativo. Eu enxergo como um momento de consciência, uma tomada de consciência. Eu concordo contigo desde que a pessoa tome essa consciência. Dura a pessoa ficar onde ela está e não ter consciência disso,
ou a pessoa ter consciência disso, não saber o que fazer, aí gera um estado de ansiedade, né, por tanto se dar conta, né, do desconforto. A gente sempre brinca, né, que você se dá conta, você perceber, você refletir, você passa a perceber coisas que antes você não percebia. Né? E a minha vida estava muito bem antes de eu começar a perceber essas coisas, né, coisas que eu escuto assim. Porque esses desconfortos da nossa vida é mais ou menos igual ao barulho do ar-condicionado, né? Se você liga o ar-condicionado, nossa, parece que a sala vai levantar voo. Se você desliga o ar-condicionado, fica aquele silêncio, né? Quando você tem um barulho que entra e sai do teu ambiente, aquele barulho incomoda. Agora, quando aquele ruído ele permanece, ele se torna um ruído branco, né? O seu cérebro, né, para o teu conforto, para o teu bem-estar, ele acaba acaba deixando de colocar aquilo como input. Né? Eu lembro quando a gente trabalhava ainda com os antigos desktops, né? Que a gente finalmente desligava o desktop. Nossa, que silêncio, né, que fazia. E você não percebia, né? Por exemplo, nós estamos aqui falando, aqui a gente tem as luzes do estúdio, a gente tem o ar-condicionado, a gente tem um monte de coisa e a gente consegue se concentrar, porque o nosso corpo filtrou tudo isso. Agora, quando você... E a mesma coisa acontece na nossa vida, né? Com os pequenos incômodos. A gente acaba se acostumando, né, a esses... E é por isso que eu acho positivo, Mar. Porque se você parou pra tua vida, olhou e disse, peraí, eu tô estagnado, você tá percebendo os estímulos ao redor. Dentro dessa tua metáfora, é como se alguém tivesse ido lá e desligado o barulho do ar-condicionado. Percebi. Agora, uma coisa é você perceber. Outra coisa é, o que eu vou fazer com isso? Porque se a pessoa perceber e não fizer nada com isso, ela não melhorou a qualidade de vida dela, ela aumentou o desconforto. Sim. Né? Tá, vamos trazer situações práticas, senão o pessoal até já troca de canal aqui. O que pode ser um sinal de estagnação? O que pode significar que você não está avançando, Mauro? Quando você se acostuma a maldizer ou a ruminar. Isso, Sabe adoro. Aquele camarada que nunca tá bom? Isso. Né? Mas que pontinhos, né? Que coisa mais chata, né? Essas reuniões intermináveis e essa loucura, né, da vida corporativa. E eu não aguento mais o meu parceiro, a minha parceira. A pessoa se habitua a reclamar. Tá, e por que você não faz alguma coisa? Por que você não vai lá e conversa com ela? Por que você não tem uma conversa com o seu chefe? Por que você não muda de emprego? Lembrou aquele memezinho de internet, né? Quem está vendo problemas no sei lá, podia ser qualquer contexto, né? Na empresa. Eu! Fila para reclamar, dobra o quarteirão. A fila para resolver tá vazia. Quem vê problema no chefe? Eu! Quem não consegue pagar as contas? Então, o primeiro sintoma é se você é um camarada, né, que vive falando mal, você se habituou a falar mal, a criticar, se você tem um criticador afiado, né, se você é da turma que nada nunca tá bom, né, será que nada nunca tá bom ou tu, né, que tá estagnado e não faz alguma coisa a respeito? Ótimo, e se habitua, né, a reclamar. Adorei. Sinal de estagnação número 1. Tem duas coisas, o tempo inteiro da vida que você tem. O camarada que fica reclamando o tempo inteiro e o camarada que ele se vicia em resolver problemas. Sim. Né, porque, olha como eu sou... Aqui é um caos, mas se não fosse eu, ufa, né? Então eu me sinto necessário, eu me sinto de valor, eu me sinto um camarada que é uma peça vital aqui na família, na engrenagem, etc. Porque eu me vicio em resolver os mesmos problemas de sempre. E tá aí, e sistematicamente então vamos analisar a causa desses seus problemas e fazer uma mudança, né? Por que você não muda? Então isso é a primeira coisa, o camarada que se vicia em reclamar, o cara que se vicia em resolver problemas. Eu acho que a estagnação ela pode vir também a partir de um processo depressivo. Vou pegar pesado agora. Pega pesado. Então, assim, claro que a depressão, a gente sempre comenta isso, né? A depressão ela pode ser uma condição patológica, é um transtorno, o transtorno depressivo maior é um transtorno de humor, é bastante grave, né? A pessoa precisa de medicação muitas vezes e muitas vezes associada à psicoterapia. A gente não está falando do transtorno depressivo maior, né? A gente está falando daquela depressão que nos acomete, que não chega a fechar diagnóstico, como se fala. Em que você tem momentos da tua vida que te falta energia para continuar. Você está procrastinando demais.
você está sendo perfeccionista demais e você tem a sensação de que você não consegue avançar, exatamente porque a tua régua de necessidades, das expectativas está alta, as tuas necessidades permanecem as mesmas e você não tem a sensação de estar avançando no atingimento das metas que você coloca. E eu acho que um outro sinal, além dessa sensação de ou depressão ou ansiedade, né? E as duas caminham às vezes de mão dada. Muitas vezes elas se alternam, né? É você reparar no próprio corpo. Porque se você está com dores no corpo, dormindo mal, engordando, né? O corpo sente. Sim. Né? O corpo acaba sentindo, né, essa não conformidade, essa incongruência, né, na nossa vida. Porque a vida não está legal e aí a gente acaba compensando, né, essa insatisfação, às vezes, comendo, né, ou adotando um estilo assim mais sedentário, um estilo assim mais de não vale a pena sair, não vale a pena, né, se exercitar, não vale a pena, a vida não vale a pena. E eu fico aqui, me amontou, né, num canto, num sofá e fico comendo ou fico consumindo, né, se os pacotes da Amazon se acumulam na soleira da sua porta, né, também é um sinal, dívidas de cartão de crédito, porque essas pequenas fugas, né, em busca do prazer, né, a busca do prazer é uma forma de você compensar alguma coisa que não está legal na sua vida. E aí a pessoa fica lá presa nas redes sociais, né? Ela fica... Eu estava ouvindo essa semana, não era nesse contexto, né? Mas era assim, a vida aqui no mundo real está tão terrível que eu vou me afundar no mundo virtual. Tá, eu ia te pedir para te contar esse fenômeno, já colocando um gatinho no telhado para o terceiro item que eu queria abordar de estagnação. Então, o primeiro a gente já comentou aqui, então. A pessoa que reclama demais é um sinal de que ela pode estar estagnada. A pessoa que está desmotivada, sem energia, meio que jogada nas atividades, assim que chega em casa só se joga num sofá, não consegue, a tal da exaustão que está nos pegando e que acaba deixando a gente com a sensação de estagnação. E eu ia comentar da terceira motivo. O corpo, né, que a gente falou. O corpo que está junto, eu acho que a depressão está junto, né? Porque entra uma coisa orgânica também, não é só psicológico, é meio que tudo junto, misturado. E o terceiro ponto ali que eu queria pegar é o da estagnação de carreira. E na estagnação de carreira, que daí tem mais a ver com o trabalho que a gente percebe, e até os momentos das pessoas nas empresas, está super associado com a exaustão do trabalho também, a estagnação de carreira. Uma sensação de que eu não tenho o fôlego que eu preciso para essa estrada. E agora que a gente está em setembro, o segundo semestre, as pessoas tendem a comentar isso, que ele vem mais pesado do que o primeiro semestre. Porque gente já está cansado do que rodou o ano, porque a virada para o Natal já está aí, a gente já está sentindo as luzezinhas de Natal chegando daqui a pouquinho. E aquilo que eu me programei para fazer, daqui a pouco falta só aí um trimestre pela frente. Então, antes de eu entrar na estagnação de carreira, Má, eu queria que tu comentasse esses fenômenos que estão acontecendo nas redes. Esse que tu comentou comigo hoje de manhã, tu te lembra o nome daquilo? O NPC, né? Vocês já ouviram falar disso, gente? O Non-Playing Character, né? O personagem de jogo, né? Que não é um personagem com o qual você assume. Eu não sei muito bem porque eu não tenho videogame, nunca tive, né? Não tenho esse lado da vida, né? Mas eu entendo que quando a pessoa joga um videogame, tem o avatar dela, né? Que ela tá jogando ali. E esse avatar, ele interage com outras personagens que são do enredo do videogame. Sim. Mas aquelas personagens não são jogadores ativos. É uma personagem que ela interage lá, vai comprar alguma coisa, vai receber alguma instrução, né? Então é uma personagem, mas não é uma personagem ativa. Não tem um jogador por trás daquela personagem. E tem um fenômeno no TikTok agora, que é esse NPC, que se a pessoa quiser, ela passa o dia, né, com a câmera aberta, respondendo a estímulos como se ela fosse comandada por um camarada que está assistindo a live dela. Eu acho isso assustador. Para mim isso é Black Mirror na vida Black real. Mirror, mas esse aí é mais um dos fenômenos das pessoas que elas se sentem estagnadas na vida real e elas partem para o mundo virtual,
seja rede social, seja videogame. Eu não tenho estatísticas sobre isso, até fiquei curioso, né? O quanto, que eu sei que a indústria de videogames é uma indústria milionária, multimilionária. Eu vou procurar estatísticas do quanto que, principalmente adultos, jovens adultos, né, que já entraram aí na vida adulta já, né, dominando a internet e já com inclusão, né, informática, o quanto que isso acaba consumindo das horas, né, das pessoas, das horas de lazer, das horas de aprendizado, das horas que você podia estar cuidando do corpo, das horas que você podia estar buscando uma nova competência para mudar de carreira, o quanto que as pessoas insatisfeitas com as suas vidas se afundam, né, no mundo virtual. Olha só isso aqui, ó, Má. Peguei uma estatística, joguei no Google aqui. Porque tem um lugar que é o Live Analytics do TikTok. Eu não tô pegando o YouTube, tá? Porque eu sei que o YouTube, uma vez a gente até trouxe uma estatística aqui de que eram 500 horas por minuto, uma coisa assim que entrava no YouTube. Não tenho bem clareza. 500 horas de upload por minuto. Por minuto. Era uma coisa absurda. Eu trago daqui a pouco, mas era uma coisa mais ou menos assim. No TikTok, eles têm aqui essa estatística de aproximadamente 1 bilhão de usuários ativos. E 1 em cada 5, ou seja, 1 em cada 5, estão usando o TikTok Live. E 62% todos os dias. E eles até devem ter essa estatística aberta, mas eles não divulgam para justamente não serem tanto alvo assim de críticas, né? Mas esse aqui é um outro sintoma. E aqui tem até uma dica de como ganhar dinheiro, que é claro que nós não vamos dar o link. Não. Mas no TikTok. Meu Deus do céu. Se você fica muito tempo, né, ou em rede social ou em videogame, né? Isso também é um sinal que tua vida pode estar estagnada. Porque dá pra gente dizer assim, a pessoa tá ganhando a grana dela. Não tá, gente. A pessoa tá adoecendo e adoecendo o outro. Eu só tô relaxando. Não, tu não tá. Isso não é legal. Você ficar assistindo uma pessoa dando um moranguinho, dando uma... Ou sei lá o que tu compra, uma rosinha, tudo virtual pra você colocar. Eu lembro quando a nossa filha era pequena, que a gente tinha um aplicativo que você tinha que vestir o bonequinho e comprava roupinha, era num tablet. O tal do Poo. Era o que era, na verdade, para ensinar a criança a lidar. Não, é para a criança ficar quieta enquanto os pais cuidam da vida. Exato. Um para-te-quieto eletrônico. Isso tá acabando com a nossa geração agora de crianças, adolescentes e tudo mais. Sem querer parecer essas velhas catastrofistas, mas tá demais isso, gente. Hoje eu passei a manhã inteira falando sobre isso e falamos sobre isso na vinda até aqui ao podcast. O quanto que alunos em cursos de graduação, quando são confrontados com a realidade de ter que aprender alguma coisa, qual que é a saída? Em vez de aprender, tira o professor que está querendo me ensinar. Pois é, estávamos conversando sobre isso. Impressionante. Porque vem uma frustração muito grande de não aprender. Como eu não consigo avançar, agora sim nos estudos, a quarta opção aí eu também acabo criando empecilhos para quem está conseguindo ensinar e aprender. É uma vida narcísica, né? Que acha muito ruim aquilo que não lhe parece bonito no espelho, né? Então, em vez da pessoa se dar conta, né, do quanto ela não sabe, o quanto ela pode aprender, ela elimina a perturbação que está colocando para ela essa realidade desconfortável, né, de que eu não sou a última bolacha do pacote como eu pensava ter sido, né? Aí eu quero trazer uma coisa que a gente fez esse final de semana e que eu fiquei gratamente surpresa, né? A gente foi ver a peça Baixa Terapia com o Antônio Carlos Fagundes. Antônio Fagundes. O Antônio Carlos, olha de onde que eu tirei. Sei lá eu. Antônio Fagundes e grande elenco, né? Maravilhosa peça que aconteceu aqui no Teatro da Fiergues. Essa peça vai até dezembro, depois eles vão descontinuar desde 2013? Que é isso que ele falou? Mas aqui em Porto Alegre eu acho que era esse final de semana. Eu acho que era esse final de semana. Simplesmente fantástica a peça. Não vou falar comentários, porque vai que alguém queira ver. E a peça tem um elemento de surpresa. É sobre uma espécie de terapia de 3 casais, né? Mas eu achei interessante que o Antônio Fagundes falou no final da peça que ele tá deixando o aparelhinho, né? Sexta-feira ele deixa na gaveta,
O celular, né? O celular. Parece que no domingo tem uma frase que ele posta, isso eu não fiquei sabendo. Só pega no domingo para começar a semana. Para colocar essa frase, mas ele só pega mesmo na segunda. Isso. Então ele deixa o celular guardado no final de semana. Pensei, poxa, eu quero fazer isso ainda. Eu tenho deixado carregar, eu tenho até saído, a gente sai caminhar, a gente sai com a filha e tal, a gente deixa o celular até em casa. Mas eu quero simplesmente deixar de olhar. Porque o fenômeno de olhar a internet, especialmente o que a gente chama ali o scrolling, né? Se a gente quer procurar pesquisas aí, que é essa coisa de ficar... a rolagem de texto e a rolagem de imagem do Instagram. Especificamente o Instagram é o que mais tem, né? Mas também tem TikTok, tem o próprio YouTube. E também os comentários de internet... É impressionante como as pessoas podem ficar presas. Isso vicia, né? Eu estava conversando outro dia com um cliente que no ambiente industrial, até por questão de segurança no trabalho, é proibido, né, ficar acessando o celular. Vamos adotar aqui, é proibido ficar acessando... Eu estou pegando os dados, espera aí, ó. No ambiente de trabalho. E aí o pessoal assim, o pessoal da produção não pode, o pessoal do escritório pode? Não, ninguém pode. Aí o pessoal do escritório começou a reclamar, como assim a gente não pode acessar o celular? Né? Opa, então, e agora? Olha só, a pessoa ela não consegue se desligar do aparelho celular Vou mandar isso aqui em pro horário pessoal de trabalho. Eu vou mandar isso aqui pro pessoal da nossa produção aqui para compor esse nosso episódio, que a gente tá o tempo inteiro aqui, gente, com a equipe de produção para depois fazer o resumo das coisas que a gente vai discutindo no episódio, né? Agora eu queria mostrar... E eu acabei de achar um negócio aqui, já te dou uma... Que é sobre exatamente isso, ó. É um artigo da Harvard Business Review, tá? A psicologia da adição ou da vício, né, no scrolling. E aí ele traz aqui que 77% dos empregados das organizações, aqui, claro, ele está trazendo dados norte-americanos, provavelmente, usam as redes sociais enquanto estão no horário de trabalho. Sim, esse é o problema. E isso vai a várias horas durante o dia. E aí, o tempo médio que eles estavam falando, ó, no mínimo 2 horas apenas no TikTok. Sim. Caramba, a gente tá acabando, o mundo tá acabando. O mundo tá acabando. Eu já falo que é uma teoria da conspiração da China, né? Que está em guerra, né? Declarada, só que é uma guerra... Se tu não botava isso, o pessoal pode cortar esse trecho, tá? Que a gente quer continuar no ar. Vamos começar a dar algumas soluções Nossa aqui, Senhora! Nós trouxemos 5 livros, já são 36 minutos. Então vamos lá, bora lá, começa a trazer, Mal. O primeiro livro que eu acho que é uma reflexão legal, né? Para quem se sente... preso aí e não vai para frente, é esse livro aqui do Adam Grant, né? Pense de Novo. Né? Legal. O Adam Grant também ele tem um outro livro que é muito interessante também, que é Os Originais, né? O pessoal que tem essa vibe mais criativa, né? Então ele analisa personalidade criativa. E tudo bem, gente, se você tá vendo esse episódio e tá dizendo, mas o Marcelo já falou desse livro. Isso mesmo, a gente vai trazendo em diferentes contextos. Eu não falei ainda não. Eu acho que já. A semana passada foi do Simon Sinek. Não, eu sei, mas eu digo, teve uma vez, há muito tempo atrás, talvez naqueles que a gente fazia caseiros, que a gente tinha falado desse livro. Mas esse Pense de Novo aqui, né? E aí eu acho que você também vai se identificar, Ali, que é o seguinte, ó. Vou ser polêmico. Eu me lembro aqui, de ter visto isso aí. Potência mental, né? Ou capacidade cognitiva, capacidade de pensar, não garante sagacidade. Certo. Essa é a frase. Perfeito. Por mais capaz que seja seu cérebro, se você não estiver de fato disposto a mudar, a tua capacidade cognitiva, em vez de te ajudar, só vai te atrapalhar. Sim, tu vai ficar num looping mental. Você vai ficar num looping mental e como você é muito, muito, muito esperto e você é capaz de antever, planejar, fazer análise crítica, reconhecer padrões, nenhuma ideia, nenhum caminho vai lhe parecer bom o suficiente. Complicado isso. Então, tanto é que a gente fala, né? Nossa, mas o cara é louco, o cara não pensa, né? Como é que ele fez essa coisa que ele fez? Bom, talvez porque ele não pensa.
Se ele pensasse, ele não ficava. Se ele pensasse um pouquinho mais, ele não faria, né? E é essa... que vem o fator da impulsividade, essa né? armadilha aqui que ele fala. Então, quanto mais você tem capacidade ou tem potência mental, mais difícil é você mudar. Porque aí você vai confirmar os seus vieses, né? Você vai só dar ouvidos ou razão para aquelas informações que te mantêm onde você está ou te mantêm numa posição de, não sei para onde ir, e você não vai se abrir. Você não vai se abrir ao risco, você não vai se abrir, né, à oportunidade de mudança. E aí ele tem todo um livro aqui para promover essas reflexões. E aí olha só que interessante isso daqui. Um dos caminhos, né, você tem certeza que você é tão inteligente e tão bom assim? Você tem certeza que você sabe de tudo? Então é você colocar em xeque essa tua prepotência ou arrogância, né, de você achar que você é dono da verdade. Né? Então ele coloca aqui os dois ciclos, né? Um ciclo, né, que é esse ciclo da confiança excessiva, ou do camarada que ele se acha a última bolacha do pacote, que ele se orgulha do que ele é, ele se orgulha de saber, né, muito mais do que os outros, ele se orgulha de ter essa capacidade de análise crítica, etc. E aí isso só reforça as convicções atuais dele, ele fica... refém, né, dos seus próprios vieses de confirmação, ele fica querendo cada vez mais do mesmo, afinal de contas ele sabe, ele sempre soube, né? E aí ele fica só validando as opções que ele já exerce, né, a posição que ele já tem, isso alimenta o orgulho dele e assim por diante. Ele vai ficando... Quanto mais ele pensa, mais ele tem certeza de que ele está no melhor lugar onde ele poderia estar, que ninguém é capaz de dar um conselho útil para ele, que ninguém sabe da vida dele como ele sabe, e a pessoa fica presa nessa armadilha. E o antídoto para isso é a humildade, né? É você se colocar numa posição de dúvida, de abertura, né? Porque se você, né, imitar a conclusão do Sócrates lá, né? Só sei que nada sei, né? Aí você vai começar a abrir mão das suas certezas, né? Você vai ter uma posição mais humilde, você vai ser mais aberto a outras opiniões, você vai ser mais aberto a outros modelos, outras opções. Isso vai te abrir cada vez mais o interesse, você vai descobrir coisas novas e quem sabe, né, você mude. Então, uma coisa que ele fala aqui, uma dica que eu achei interessante, né? Eu até fiz isso daqui, né? Todos nós deveríamos ser capazes de elaborar uma grande lista de áreas que somos ignorantes. Que legal! Para a gente se dar conta, né, de como tem coisa que você não sabe de nada. É muita e aí ele coloca aqui, ó, a minha lista, né, de ignorâncias incluem arte, do Adam Gantz, né? Arte, mercado financeiro, moda, química, gastronomia, cantores britânicos que cantam com sotaque americano e por que é impossível fazer cócegas em si mesmo, né? Se você está aí ouvindo, tenta, né? A gente é mais aware, né? De que a gente está tentando... Tem a ver com a nossa própria percepção isso. Mas é que ele estava né, brincando. sendo provocativo aqui. Mas escuta, tu não é a última bolacha do pacote, então quebra, né, essa tua convicção. Tá, eu queria complementar esse raciocínio dele, Mar. Então pense de novo. A gente já falou, né, sobre isso aqui e eu acho muito importante que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem eu sou a última bolacha do pacote e aí eu tenho a opinião mais fantástica de tudo. E nem eu vou lá e vou me inscrever no fã-clube de alguém para descobrir. E a gente já comentou o valor que tem o diálogo. Porque, pegando de exemplo, nós aqui no Arenê, a gente está o tempo inteiro contribuindo com a forma do outro pensar. E eu acho que essa é a melhor maneira da gente construir uma ideia. É uma ideia que é colaborativa, que ela vem a partir da troca e do diálogo. Nesse sentido, eu me abro para o outro, mas desde que eu possa trocar. Vírgula. Por isso que é tão danado de ruim esse hábito que a gente está tendo como sociedade de só comentar as coisas nas redes sociais.
Porque os comentários, vias de regra, são para colocar a minha opinião lá. Eu vou lá e jogo a minha opinião. Eu não tô a fim de saber a opinião dos outros e eu não quero saber também se eu vou ter uma réplica ou uma tréplica. De vez em quando, tu vê alguns debates dentro da área de comentários. É super comum isso. O pessoal até brinca, né? Que o melhor tá nos comentários. O melhor tá nos comentários. Ontem eu vi um post do Léo. O Léo é aquele psicólogo que fala sobre educação infantil. Eu gosto muito das postagens dele. E ele comentou num vídeo que ele fez até bem polêmico, né? Que... afinal de contas, aquela criança que os pais muitas vezes dizem que tem personalidade forte, na verdade, pode ser um baita mal educado. Uhum. Mas pra quê? Teve o reizinho, né? O reizinho. Pra quê? Teve um povo que concordou, mas tinha um dos comentários ali que me chamou a atenção, que tinha mais de 90 comentários embaixo, que foi uma pessoa que disse que ele foi agressivo, que ele não deveria dizer dessa forma, que essa fala dele estaria invalidando aqueles pais que também sofrem com isso, enfim. E eu achei interessante como, de fato, tem pouco espaço nos comentários para as pessoas receberem algo novo. Via de regra, que as pessoas gostam e estão amando falar é dar a sua opinião sobre qualquer tema. Dentro daquela lista das coisas que eu não sei, adorei esse conselho. Não existe isso para muitas pessoas na internet. Uhum. Não, elas opinam sobre absolutamente tudo. Aliás, elas já nasceram sabendo, né? E aí o que a gente estava falando, né? Como assim um professor tem a audácia de propor um conteúdo que eu não domino? Né? Isso me provoca mal-estar. Vou reclamar, né, para a coordenação. Exatamente. Cara, né? E sem falar, aí vem o politicamente correto, aí vem, né? Muito bom, Marta, trazer isso. Eu adorei o exercício de fazer uma lista das coisas que eu não sei. Porque isso cria não uma sensação de eu não sei nada, mas olha quanta coisa eu posso aprender. Dá uma calibrada, né? Dá uma calibrada. Sabe assim, ó, só um pouquinho, né? Te calibra aí, né? Tem a noção que você, né, tem muito né, a aprender com os outros, né? Eu nunca vou esquecer... Léo Freiman, o nome dele, caso o pessoal tenha ficado curioso aí. A frase... Eu acho que é do Aldrin, né? Um dos 3 astronautas lá da Apollo 11, né? Que nós somos anões nos ombros de gigantes, né? Então... reconhece, né, que a vida é muito mais fácil se você de fato aprender com os outros, né? Todo esse fenômeno, né, das narrativas, né, o que é uma narrativa, bem rapidamente. Eu tenho um assunto que ele é muito complexo e eu não entendo esse assunto. Aí alguém vem e oferece uma narrativa. Não, tal coisa acontece por causa disso. E essa narrativa ela é simples o suficiente, ela é estúpida o suficiente para ela ser aceita e reproduzida por alguém sem muito conhecimento, sem muitas luzes. E aí as narrativas viralizam, né? E quando tem uma época assim de uma decisão difícil, por exemplo, nas eleições, né? Ou quando a gente vai falar de algum assunto polêmico, em vez da gente... Peraí, deixa eu entender isso daqui, deixa eu compreender. Navega numa narrativa. A gente pega a narrativa mais fácil de entender. Legal, isso daqui faz sentido para mim. O importante da narrativa é que ela pega uma coisa complexa e traduz numa coisa de fácil entendimento. Não interessa se está certa. O que interessa é que é de fácil entendimento e fácil reprodução. Pronto, viralizou. Né? Pronto, então eu tenho um link para o meu primeiro livro aqui, Opa, então vamos lá. Uma das narrativas mais tóxicas para as emoções, que por muito tempo dominou o campo do estudo das emoções, foi: as emoções são como instintos ou impulsos que vêm de uma área irracional do ser humano e que, portanto, elas devem ser reprimidas. Assim como deve ser reprimido esse lado animal nosso. Por muitos séculos foi essa a perspectiva da nossa resposta emocional. Tá? Então, e aí, inclusive, tem algumas linhas da psicologia que ainda defendem um pouco isso daí. E aí veio quebrando essa narrativa e trazendo um pouco uma visão da psicologia adaptativa, da evolução, que a gente chama de psicologia evolutiva, que fala dos processos adaptativos, também um pouquinho de psicologia humanista e
cognitivo-comportamental, que é a do professor Mark Brackett. Professor Mark Brackett, a gente já trouxe ele aqui outras vezes, do Instituto lá de Pesquisa de Inteligência Emocional de Yale. Ele fez esse livro chamado Permissão para Sentir. E o nome já traduz o que ele se propõe a falar, de que a gente precisa não apenas compreender o mundo emocional, mas que é com base nessa percepção e compreensão das emoções que a gente pode ter um melhor entendimento futuro do que poderá acontecer e gestão desse material emocional. Então ele fala um pouquinho do Ruler, que é o método deles de trazer isso para inclusive em ambiente escolar, né, de como é que tu trabalha a regulação emocional. E por que isso tem a ver com a estagnação? Por que a gente trouxe esse livro dentro do contexto da estagnação, né? Porque muitas vezes a gente não está conseguindo ter o primeiro passo, que é o reconhecimento das emoções envolvidas. Se tu tá com a sensação de que tu não tá avançando, quem sabe é porque você está tendo um desconforto em olhar para a tua realidade e tu pode até mesmo estar evitando esse desconforto e não fazendo nada. Então, quando a gente vai, voltando à questão das redes sociais que a gente estava falando agora há pouco, quando tu vai para aquela rolagem infinita, quando tu vai pagar o cara que tá no online, quando tu vai ficar em cima do sofá assistindo cinco episódios de uma série maratonando, talvez você esteja fugindo dos teus sentimentos, especificamente das emoções negativas em torno de olhar para tua realidade. Então, essa parada para sentir, essa permissão para sentir, pode ser uma maneira de sair desse processo de estagnação. Sim. É o que a gente estava falando no último episódio, né? Das emoções negativas que nos compelem à mudança. Exatamente. Então, quando você está numa situação que você está estagnado e você não está se sentindo bem com relação a isso, mas você não se permite dar voz ou dar espaço a esse sentimento, você tenta calar, drogar, né, botar um copo de vinho em cima desse sentimento para afastar esse sentimento, você está deixando de aproveitar todo o estímulo para a ação que esse sentimento está te oferecendo. Tá, né? Quero trazer uma coisa aqui para ver o que tu pensa sobre isso, Má. E é um pouco polêmico esse assunto que eu vou trazer. Polêmica! Eu vi na internet esses dias o pessoal falando pra gente não usar a palavra querer. Dentro dessas programações neurolinguísticas e outras modas que tem nisso, eu tô dando um nome que não necessariamente é o que tem lá para não dar crédito ou polêmica mais do que precisa. Mas o que essa pessoa estava dizendo é que essa palavra era ruim porque remetia a uma percepção de escassez e que a gente tinha que falar palavras mais poderosas, como eu realizo, eu não me esqueci quais eram as outras lá que ela disse que era permitido e que não era permitido falar essa. Sempre que eu vejo alguma coisa nessa direção, não use essa palavra. Eu fico pensando nessa permissão para o sentir aqui. Porque, do ponto de vista das escolas de inteligência emocional, não existe palavra proibida. Sim. Não existe palavra proibida, porque você precisa encarar o que você está sentindo para poder fazer alguma diferença. Por outro lado, eu entendo o valor de uma perspectiva positiva na realidade, de você se posicionar de uma maneira mais assertiva, de você ter uma visão de futuro mais otimista. O que tu pensa sobre isso, Má? Existem palavras proibidas na nossa mente? Não, eu acredito que não existam palavras proibidas. Duas coisas me vêm à cabeça agora. Primeiro, a conversa com o próprio professor Rick, né? Que associava todos esses... Do EITRI, aquele Instituto de Inteligência Emocional. Que associava todas essas programações de pensamento mágico, né, de basta querer, né, e vai acontecer, eu realizo, etc. Eu penso e eu realizo. O pensamento mágico, né, para o pessoal do EITRI está associado a uma falta de inteligência emocional. No sentido de que existem emoções negativas que eu estou me negando a perceber e não sei como lidar com elas. Então, por não saber como lidar com elas, eu tento suprimi-las e criar uma situação em que elas simplesmente não existam. Só que, né, alerta aos navegantes, você não consegue fazer isso. Porque a emoção, ela não está sob o seu comando. Eu me lembrei do professor de cognitivo comportamental, um querido professor Cris, que ele fala...
Se eu disser para você, não pense num urso branco. Já pensou. Já pensou. Sabe, já tá lá, já tá pulando de sainha de tutu na tua frente. E aí, outra coisa que me chama a atenção, né, é aquela palestra do Drucker, né, que a gente até usa, né, em ambiente corporativo, que eu vou aproveitar, tô na câmera aqui, né? Uhum. Então, faz de conta que a minha mão aqui, eu tô com uma mão em cima da outra, né, para quem tá me ouvindo no rádio. Mão esquerda sobre a direita. E tem uma mão aqui embaixo, né, que é onde eu estou. E tem uma mão aqui em cima, que é onde eu quero chegar, né? E aí tem uma banda elástica unindo as minhas duas mãos. Uhum. Para eu sair do lugar, eu preciso ter uma tensão, né, que leve à mudança. Como é que eu coloco essa tensão? Eu aumento a minha meta, né? E aí essa tensão faz com que eu me mova, mas se eu não tiver uma noção, né, sobre qual é a minha realidade, eu vou achar que eu já estou aqui em cima, vou achar que eu já cheguei lá. Isso. E a falta de percepção da minha realidade, se eu tentar deturpar a minha realidade, se eu tentar mascarar a minha realidade, eu não vou ter essa propensão à mudança, essa tensão para mudar, porque eu vou achar que eu não preciso. Isso. Então, para a mudança, duas coisas são necessárias. Você tem que ter uma meta que te puxe e você tem que ter noção da tua realidade. Porque é a diferença entre a tua meta e a noção da realidade que vai te provocar atenção para mudar. Se você perde a noção da realidade, você perde a atenção. Você acha que você já chegou lá. Já tá bom. E interessante isso, Mar, porque isso revalida essa percepção de que não adianta a gente se auto-enganar. Uhum. Eu vou ficar pensando aqui até dar certo. E eu não vou considerar como é que eu tô me sentindo, porque senão eu vou afastar magicamente os bons fluidos da vida que eu desejo. Uhum. Que esse que eu acho que é o mais perigoso. A pessoa começa a ficar com medo dos próprios pensamentos. E aí o problema não é dela, o problema é dos outros, o problema da situação. E ela você não perde consegue a noção encarar da própria realidade. E é claro que o contrário também seria ruim nessa tua analogia, de eu colocar uma meta tão absurdamente desafiadora que no vice-treco de subcoisa que eu me sinto, isso parece completamente impossível. Aí que tá. Boa, Ali. A noção da minha realidade também é importante para eu me colocar a meta. Porque se eu tendo a minha realidade, eu vou ganhar $1 milhão, né? A gente uma vez a gente encontrou com uma pessoa, né? Que ela colocava essa meta para ela. Não, tenho que ganhar $1 milhão. Como, cara pálida? Nossa, dólares ainda. Da onde? Olha para onde tu tá. Isso. Olha a tua capacidade, olha os teus recursos. E isso pode provocar estagnação, Má. Quando a meta ela é muito fora da tua realidade. Fora dos teus recursos, porque aí você se põe a meta, você não vai conseguir atingir essa meta, e você vai se frustrar e você vai voltar a estacar zero. Não, você nem começa a buscar. Porque ela está tão fora da tua realidade que você não sabe por onde começar. Então, a noção da realidade é importante para gerar essa tensão e até para a gente saber estabelecer uma meta factível. Mais uma vez, eu vou insistir de novo, as redes sociais não ajudam nisso. Não. Você observa vidas das pessoas que parecem perfeitas e você olha para sua vida e você pensa, nossa, como é que eu vou conseguir fazer isso? E o que é duro, né? As redes sociais e a gente vê piadas sobre isso e esquetes sobre isso, né? O pessoal falando mal do coach, né? Que o coach é aquele cara que fala pra você, não, acredita que você consegue. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Como é que é aquele personagem da doutora Rosângela, do índio... Índio bem. Índio do bem, né? Não é do bem, é bem, mano. Índio bem, e aí fala, não, é que o coach chega pra você e fala pra você, não, acredita, né? E não é só personagens de humor, né? Quem pensa também, né? Outro dia a gente estava vendo um podcast de um camarada falando que a pior coisa que você pode ter num discurso de formatura, né? Os commencements lá, os discursos de formatura das universidades americanas, é trazer um bilionário, né? Que vem, né? Dando a sua... Siga a sua paixão. Siga a sua paixão, siga seus sonhos, né? Foi, cara... E aí ele falou assim, toma cuidado, né? Porque um cara que chega para você e fala, siga seus sonhos, ele já é bilionário. E você não tem noção de como ele chegou até aí, né? E ele chegou, né? Não quer dizer que você vai chegar da mesma forma com que ele chegou. Não quer dizer que é impossível, mas não é assim que você começa a caminhada. E aí, para sair da estagnação, voltando para o nosso tema, a importância da gente não se colocar
uma meta completamente impossível ou uma realidade que eu não posso olhar porque eu tô tentando evitar. Porque eu tô tentando não olhar todos os sentimentos negativos que eu tô realizando. E aí eu trago aqui esse outro livro, né? Que é o Como Decidir. Né? Bom, esse livro aqui, a Anne Duke, ela traz aqui, deve ter uma centena de técnicas aqui de julgamento e tomada de decisão. Nossa, então eu vou ter que decorar esse livro. Não. Por que eu trouxe esse livro aqui? Quando a gente estudava julgamento e tomada de decisão, uma das coisas que a gente aprende, né, quando a gente não está conseguindo decidir ou quando a gente não está conseguindo tomar uma boa decisão, é fazer uma análise, né, do teu algoritmo de tomada de decisão. Então, tenta colocar num papel, né, é a dica dos profissionais de comportamento. Lembra das últimas decisões que você tomou, ou da decisão que você está tomando agora, e baseado nessa amostragem de decisões, né, complexas, mais ou menos do mesmo tipo, do mesmo grau de dificuldade, tenta escrever num papel o fluxo mental que você utiliza para tomar decisão. O que você analisa, se você compara a sua vida com a vida de outras pessoas, se você uma pede meta-análise conselhos, do teu jeito de se você pede conselhos, se você é muito focado no passado, se você tenta revisitar decisões anteriores para fazer algum tipo de aprendizado, coloca ali a forma com que você decide. E ali, depois que você colocou no papel o seu algoritmo de tomada de decisão, se questione, puxa vida, o que eu poderia fazer de diferente para tomar melhores decisões? Que informações que eu não estou habituado a utilizar, que eu poderia começar a utilizar? Questionar pessoas, né? Visitar quem já passou por lá, usar uma mentoria. E aí os livros, né, de julgamento, tomada de decisão, e um livro como esses aqui, traz diversas ideias de técnicas que podem ser aplicadas por ti para tomar melhores decisões, para organizar informações, para fazer benchmarkings, para fazer análises críticas, enfim, para decidir de forma diferente. Legal, por quê? Gostei. Se você está parado, né, pode ser né, que de fato a decisão seja complexa, e pode ser dois, né, que você esteja viciado numa forma de analisar que não está te ajudando. Então, quem sabe, né, se você pensar diferente, quem sabe se você se propuser uma forma diferente de analisar e tentar simplificar essa tua situação que te parece complexa demais e te deixa estagnado, quem sabe, né, mudando o algoritmo, você pode começar a ver uma luz no fim do túnel. Então, a ideia aqui não é ler o livro de cabo a rabo, né? O livro é todo organizado por capítulos, né? E os capítulos são organizados assim por natureza, né, de tomada de decisão. E a proposta é, depois de você fazer esse download aí do teu algoritmo de tomada de decisão, você analisar ideias, né, de formas de tomada de decisão, tentar adaptar o teu algoritmo, né, jogar o teu algoritmo fora. Você não vai acreditar na decisão daí. Precisa ser aqui por não acomodação, né? Você precisa assimilar algumas coisas, né, diferentes no teu próprio algoritmo de tomada de decisão. E aí roda esse algoritmo de novo e quem sabe você vê uma luz no fim do túnel. Eu gostei que tem um trecho aqui que ele fala, parecido com o que já tinha dito o Adam Grant, da dificuldade da gente se sentir muito inteligente ou da gente ser muito inteligente. Porque eu acho que aqui não importa se tu é ou não, enquanto tu se sente é o que importa, né? Porque quando tu raciocina demais sobre as coisas, tu fica viesado pelas tuas percepções da realidade. E ela convida você a tentar ter opções e visões externas. Ser mais humilde, né? Eu acho que a emoção aqui da estagnação, Ali, que o Gandhi pegou bem ali, é o orgulho. Eu tenho tanta certeza, né, de que eu sou o camarada que sabe o que é melhor para mim, porque se eu não sei, ninguém mais sabe. Né? Então não vale a pena me questionar, não vale a pena eu conversar com alguém, né? Que é o último livro que você tem. Eu acho que tem raiva também na estagnação, mas se a gente for tentar encontrar a emoção da estagnação, porque a raiva é essa coisa de eu quero agora. Eu quero agora ou eu não quero nada.
Ou tu me dá tudo o que eu preciso, ou eu não quero nada. Então, mas é que tá, me dá tudo o que eu preciso porque eu me julgo merecedor, eu me julgo a última bolacha do pacote. Como assim eu já não cheguei lá ainda, né? Sim. Então, muito bom. Raiva, orgulho, são emoções que dão de mãos dadas aí nessa pessoal que pode estar estagnado na alta energia. Ou então a ansiedade e depressão, né? Se é uma estagnação de baixa energia. Exatamente. Vai depender da sua capacidade de enfrentamento, da sua percepção da capacidade de enfrentamento. Muito bom. E aí esse livro aqui que eu trago agora, meio que fazendo um contraponto, já que a gente voltou a falar da questão mais da tristeza, da sensação de que a tua vida não vai pra frente, ou de que você não consegue mais pensar sozinho sobre como sair da onde você está. Eu já tinha comentado ele no último encontro nosso e não tinha achado ele em casa. A gente não tinha trazido, né? E agora tá ele aqui, ó. Talvez você deva conversar com alguém. E o que é muito gostoso desse livro da Lori Gottlieb, né, é que ela fala da terapia dela e do momento em que ela, como terapeuta, precisou levantar a mão e dizer, não, peraí, dessa aqui eu não vou conseguir sair sozinha. E ela estava estagnada. Ela estava estagnada numa sensação de que a carreira dela já tinha chegado onde tinha que chegar e que ela estava se separando de uma pessoa que ela imagina que ia chegar até a velhice com essa pessoa. Como é que ia começar uma vida nova, né? O que ela iria fazer? Então, bem interessante, porque foi num momento de grande crise que ela percebeu que ela precisava conversar com alguém para falar sobre isso. Voltamos àquilo que a gente comentou no meio do episódio. Não é sempre sozinho que a gente precisa refletir. Nem que seja um bate-papo, um diálogo de qualidade, ajuda a jogar uma perspectiva nova, uma oxigenação aí nas tuas ideias, na forma de tu pensar. O que tu viu aí de letra, Mar? Viu como tu também vai pra internet buscar referências? Ó. Então. É que aqui eu preciso falar com alguém, né? Me lembrei do Help, né? Dos Beatles. Né? I need somebody help. Então, por favor, né? Eu preciso de alguém, não apenas qualquer um, né? Eu preciso de alguém que possa me ajudar, né? Então, quando eu era mais jovem, muito mais jovem do que hoje, eu nunca precisei de ninguém que me ajudasse de forma alguma, né? Agora, esses dias se foram. Eu não tenho mais tantas certezas assim, né? E agora eu acho que eu mudei de ideia. Eu preciso de alguém, estou aberto, né? Alguém que venha me ajudar. Então, me ajude se você puder, né? Eu não estou muito bem. E eu gostaria que você ficasse ao meu redor. Me ajude a me reerguer, né? Porque eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo. Ai, então, que lindo! Ouçam Help, né, dos Beatles, né? E peçam help. Né? Por isso que talvez você precisa conversar com alguém. Talvez você precise conversar help, com alguém. Né, dos Beatles. Isso né? também pode significar você convidar um amigo, convidar uma amiga para tomar um chá, tomar um café. E pensando em amiga, eu vou fechar com o livro de uma amiga. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela estava passando aqui por Porto Alegre, ela mora em São Paulo, e disse, Ari, vamos se ver? Tô com saudade. Eu disse, vamos achar um jeito, né? E fomos as duas jantar. Para desespero da minha família, foi uma garrafa de vinho. Porque a conversa estava muito boa, né? Então, esse livro aqui da Maiane Lewandowski, ó, ela tem um capítulo muito bacana. Esse livro se chama, então, Recursos Humanos, Liderando as Transformações do Negócio. E ela tem o capítulo sobre exatamente o trabalho do líder. Qual a experiência que você, como líder, quer proporcionar às pessoas dos seus times, pares e organização. E o que eu achei fantástico nesse capítulo da Maiane é que ela reproduz no capítulo o curso que ela faz sobre jornada do herói. É muito bom o resumo que ela fez da jornada do herói e de como essa jornada precisa ser levada para o contexto da liderança. E lembrando para que o desenvolvimento do líder de uma maneira em geral. Na jornada do herói tem um momento que ele encontra um mentor, né? Ele não e na jornada do herói, ele saiu de um processo de estagnação, porque ele vai lá, ele se joga no mundo, né? Ele se dá conta do que ele precisa ir buscar. Ele dá com os burros na água. Ele dá, é o tal do chamado aventura, né?
que é o primeiro desafio. Como é que eu vou lidar com um mundo em transformação? Como é que eu vou lidar com toda essa incerteza que eu estou vivendo? Como é que eu saio de uma posição em que eu me sinto o poderoso com todas as respostas e eu vou atrás de outras respostas, de outras possibilidades para viver, para superar meus desafios. E aí tem aquela frase, né, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Então ele precisa ter saído, ele precisa ter se dado, né, com os burros na água, né? Para falar, tá, não consigo sozinho. Aí aparece um mentor e ajuda o herói a se tornar um herói. A se tornar um herói. De novo, nós chegando na questão da ajuda, de que a gente não está sozinho numa estrada de desenvolvimento, que se a gente se sente estagnado, a gente deveria olhar para o lado também, para poder fazer esse trabalho, né? E na jornada do herói também é repleta do aprender a lidar com as emoções, né? O pessoal que tem criança em casa vai lembrar do filme Hércules, né? Da Disney, né? Maravilhoso de ver. O filme Hércules, né? Da jornada do herói. Vou vencer distâncias. Vou vencer distâncias. Acho muito linda essa expressão, vou vencer distâncias. Porque vencer distâncias tem a ver com uma caminhada. Ninguém vence uma distância por vontade, Má. Se a gente comentar de novo aqui o raciocínio mágico, né? Não adianta eu imaginar que eu tô vencendo uma distância. Eu preciso colocar o pé na estrada e um dia de cada vez vencer essa distância, né? Sim, e mesmo ele que era filho de Zeus, né? Então... Mesmo ele precisou vencer distâncias, né? Então, o nosso convite aqui para que tu pegue a estrada, para que tu continue te desenvolvendo, reconhecendo os teus sentimentos, e se preciso, vai conversar com alguém. Eu tô vendo aqui, olha, a gente está colocando um novo padrão, porque antes a gente só colocava livro, né? Agora a gente está colocando livro, filme, música. Então ouça os Beatles, fazendo né? o plano de desenvolvimento ali, né? Completo. Né? Multimídia. Help, Hércules. Help, Hércules e os livros que a gente indicou aqui. Isso aí, gente. Então tá, muito obrigada. Eu acho que tá bem gostoso aqui o jeito como a gente tá terminando. Desejamos aí que você possa continuar a tua caminhada com a gente. Se você gostou do episódio, se te trouxe insights, comenta lá. Se quiser nos encomendar episódios também. E a gente segue nesse mês ainda falando sobre mudança. Ainda tem mais uma semana. Isso aí. Até o próximo Arena IE. Até.